Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 13. O trabalho árduo e sua recompensa. Você não acha que às vezes nossa negligência com o trabalho cristão decorre de alguma deficiência em relação à graça? Em geral, não se pode tirar de dentro de um homem algo que não esteja nele. Você não pode ir para a sua classe e ensinar vigorosamente se perdeu o vigor interior. Não pode ministrar diante do Senhor com a unção do Santo Espírito se a unção não estiver sobre você. Se não estiver vivendo perto de Deus e no poder dele, esse poder não fluirá por seu intermédio para os filhos que estão sobre seus cuidados. Por isso, creio que devemos pensar que, quando nos sentimos descontente e desanimado, é porque estamos mal espiritualmente. Devemos dizer a nós mesmos: anima-te, minha alma, o que te aflige? Esse ânimo debilitado é uma evidência de que está doente. Procura o médico dos médicos e ele te dará um tônico que te fortalecerá. Vamos, coragem, o tempo da colheita chegará, então pega firme no arado. Será que a indiferença e a frieza de nossos companheiros cristãos não são outro motivo de que nos deixa desanimado? Vemos os outros fazer o trabalho do Senhor relaxadamente, e quando estamos cheios de dor, eles estão frios. E frios como gelo. Vivemos no meio de pessoas na igreja que parece não se importar se as almas das crianças estão salvas ou não, e consequentemente ficamos desapontados. A indolência dos outros deveria ser um argumento para nos tornarmos mais diligentes. Se o trabalho de nosso mestre está sofrendo nas mãos de outros companheiros cristãos, não deveríamos fazer o trabalho em dobro a fim de sanar as suas deficiências? Os preguiçosos não deveriam nos servir de alerta para que não sejamos mornos como eles? Argumentar que temos de ser indolentes porque os outros também não fazem nada é usar uma lógica distorcida. Às vezes também sinto vergonha de dizer isso. Ouço falar de professores que estão desanimados porque não são reconhecidos. Seu trabalho não tem sido notado pelo pastor e elogiado pelo superintendente, e seus colegas não comentam a respeito de suas aulas e seus alunos. Não falarei muito a esse respeito, porque é um assunto indigno. Valorização? Você espera tal coisa neste mundo? A nação judaica desprezou e rejeitou seu rei, e mesmo que fôssemos tão santo quanto o Senhor Jesus, poderíamos ainda ser julgados e estimados inadequadamente. O que importa? Se Deus nos aceita, não devemos desanimar, mesmo que todos nos ignorem. Talvez o trabalho em si nos proporcione desculpa ao cansaço. É muito difícil semear pelo caminho e entre os espinhos. É cansativo lançar boa semente em terreno rochoso, ano após ano. Se tivesse feito isso por anos a fio e fosse capacitado pelo Espírito Santo, diria a mim mesmo: não desistirei do meu trabalho, porque ainda que não recebi nenhuma recompensa, pois compreendi por meio da parábola do Senhor que 3 sementes não prosperam e apenas uma floresceu em boa terra e se multiplicou. Pode ser que já tenha passado a época das minhas 3 sementes sem sucesso e agora tenha chegado o momento de desfrutar a quarta, que caiu em boa terra. É uma pena que, após anos de trabalho árduo, você queira agora desistir de tudo. Por que agora? Agora é tempo de desfrutar as alegrias do árduo trabalho. Seria uma pena desistir depois de ter ministrado e preparado o caminho da bênção. Justo agora que haveria poucas dificuldades a serem superadas em relação a tudo que já passou? Quem já percorreu tanto nesta dura viagem não deveria percorrer tudo novamente? Não permita que alguém pense em voltar. Na verdade, retroceder nesta peregrinação seria vergonhoso. Como não temos permissão para voltar, o retrocesso torna-se muito perigoso. Colocar a mão no arado e olhar para trás provará que não somos dignos do reino. Se houver centenas de motivos que nos levem a desistir da obra da fé, haverá 5.000 outros que nos levam a prosseguir. Embora haja muitos argumentos para o desânimo,
há muito mais para perseverar. Embora estejamos cansados e muitas vezes nos sentimos assim, esperamos no Senhor. Renove as nossas forças e voaremos como águia. Esqueceremos nosso cansaço e seremos fortalecidos no Senhor e em seu poder. Temos um grande estímulo na esperança da recompensa, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. O tempo da colheita chegará. Nosso principal trabalho é glorificar a Deus por meio do ensino da verdade, sejam as almas salvas ou não. Contudo, ainda duvido da afirmação de que podemos pregar o Evangelho ano após ano, talvez por toda a vida, sem obter nenhum resultado. Eles dizem: Paulo pode plantar e Apolo pode regar, mas Deus é quem faz crescer. Gostaria que eles encontrassem essa passagem na Bíblia. Na minha está escrito: Eu, Paulo, plantei, Paulo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. 1 Coríntios 3, verso 6. Não há mínima possibilidade de o texto nos ensinar que quando Paulo plantou e Apolo regou, Deus arbitrariamente poderia ter se recusado a dar o crescimento. Toda a glória é atribuída ao Senhor, mas o trabalho honesto não é menosprezado. Não estou dizendo que exista uma relação de causa e efeito entre o ensino da verdade e a conversão, de modo que estejam invariavelmente conectados. Eu diria que, pela regra do reino, as duas coisas deveriam ser conectadas pelo poder do Espírito Santo. Algumas causas não produzirão efeitos por causa da interferência de determinados obstáculos que causam impedimento. Uma pessoa pode ministrar o Evangelho parcialmente e trocar o certo pelo errado. Deus pode, de algum modo, abençoar a ministração, mas o homem bom pode acabar retardando a bênção pela maneira errônea com que ministra a verdade. Tome como regra a verdade de Deus que recebeu oração e foi falada no temor do Senhor por um homem que é habitado pelo Espírito Santo, produzirá o efeito natural e esperado. Da mesma maneira que a chuva não cai sobre o céu e os flocos de neve nunca voltam para o céu, a palavra de Deus não voltará vazia, mas realizará o que agrada a Deus. Nunca gastaremos nossas forças em vão, nada ficará sem resultado ou deixará de glorificar o Senhor. Nem um versículo ensinado àquela menininha, nem um texto ministrado àquele garoto desinteressado, nem o conselho dado àquele jovem pecador teimoso, nem a despedida carinhosa de uma daquela senhora. E somando tudo, embora uma mão cheia de semente possa ser comida pelos pássaros, e outras morram no terreno rochoso, sempre botará semente em abundância e recompensará plenamente o semeador e o doador da semente. Sabemos que o Senhor, o nosso trabalho, não é vão. Siga para suas salas de aula com esta convicção: não trabalharei à toa, nem gastarei as minhas forças em vão e inutilmente. Isaías 49, verso 4. Seja feito conforme a vossa fé. Pegue uma vasilha pequena e ela ficará cheia do maná do sucesso, mas tome um grande homer e ele se encherá e você terá abundância. Creia no poder da palavra que ensina, creia no poder do Cristo que prega, creia na onipotência do Espírito Santo, cuja ajuda invoca na oração sincera. Semeei e avaliei, a sua colheita será excelente. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Gálatas 6:9. Nós colheremos, o texto não diz trabalhem e seus sucessores colherão. Devemos nos alegrar que o texto diz e não duvidar dele. Colheremos também sim. Terei os meus feixes e você os seus. O terreno que cuidei dará lucro e a colheita resultará em feixes. Pessoalmente, eu os ajuntarei. Eu cefarei. Nunca me considerei um mestre. Disse alguém. Sempre achava que não tinha competência e percebia que o superintendente confiava-me apenas às crianças pequenas, mas sou grato por ouvir que ceifarei, colherei, terei minha pequenina colheita guardada no Senhor para ser a minha porção. Oro para que você comece a ter esperança e, se nunca colheu, comece a esperar. Falarei aos professores
que são sempre pontuais. Claro que, se você não é pontual, não se preocupa com a colheita, e falarei também aos zelosos. Se não é zeloso, nunca ceifará. Professores pontuais, zelosos e fiéis na oração, vocês sim ceifarão. Alguns professores não procuram a colheita, por isso não se alegrarão. Mas estou falando aos zelosos e diligentes professores da escola dominical que põem o coração na obra e ainda não viram resultados. De acordo com o texto, vocês ceifarão. Meus amigos perseverantes, não desanimem. Colheremos no tempo certo. Nós mesmos, cada um de vocês terá sua parte. Embora sinta vontade de desistir, você ceifará. Depois de semear, não cesse de trabalhar, porque o tempo da colheita está próximo. Se eu fosse um fazendeiro e se tivesse de desistir da minha fazenda, teria de ser antes da semeadura do trigo. Mas, se eu já tivesse arado a terra e semeado, não diria daqui a 6 meses será a época da colheita? E quero que outro ocupe a terra? Não, eu gostaria de ver a colheita e o trigo sendo levado ao mercado. Eu gostaria de receber a recompensa pelo trabalho. Espere por sua recompensa, especialmente você que está desanimado. Se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Nós que consideramos que fizemos o mínimo e talvez tenhamos exercitado o mínimo da fé e tolerado as buscas do coração sofrido e chorando diante do Senhor, nós também, se não desistimos, colheremos no tempo certo. Que recompensa pode ser tão grande quanto a conversão das crianças? Por acaso a maior felicidade que podemos ter na terra, ao lado da comunhão do nosso Senhor, não é ver esses pequenininhos salvos? Entretanto, olhando a escola dominical de uma forma mais ampla, penso que grande parte da sua recompensa reside em educar uma geração de pessoas que gostam de adorar. Nós não podemos alcançar toda a grande massa de pessoas de Londres. Não importa o que façamos, basta ir a uma reunião evangelística qualquer para perceber, pela maneira como as pessoas cantam, que a maioria delas está acostumada com os cânticos religiosos. Nós não sabemos como alcançar dezenas de milhares de pessoas, mas vocês, professores da escola dominical, sabem. Vocês alcançam as pessoas enquanto são pequenas, e elas voltam para casa e cantam os hinos para seus pais, que não viram aqui para cantar. Os pequeninos vão e contam às suas mães tudo o que aprenderam sobre Jesus, de modo que as crianças de Londres são os missionários da nossa cidade. Elas são os arautos de Cristo para as famílias, a que os ministros não têm acesso. Vocês estão ensinando, e se fizerem bem esse trabalho, e eu os encargo de cuidar bem da ligação entre suas classes de jovem e a igreja. Repito, se fizerem bem esse trabalho, vamos precisar de mais locais de culto e de mais ministros dedicados, pois as pessoas começarão a vir para a casa de oração. Quando esse dia chegar, será um momento glorioso para os precadores da palavra. Em muitas cidades do interior da Inglaterra e principalmente na Escócia, é difícil encontrar uma única pessoa ausente quando a casa de Deus está aberta. Todos vão para a kirk ou para a igreja. Infelizmente, isso não acontece em Londres. Temos centenas de milhares de pessoas que se esquecem de santificar o sábado. Temos, lamentavelmente, mais de 1 milhão de londrinos que vão tão raramente ao culto que pode-se dizer que estão habitualmente ausentes. Será um grande feito se vocês, professores da escola dominical, puderem mudar isso, dando à igreja milhões de frequentadores. Acredito que haverá outra recompensa para vocês, a de saturar toda a população com a verdadeira religião. Todas as crianças agora precisam aprender a ler. E para que devem aprender a ler? Para se transformar em ladrões que atacam as pessoas nas estradas ou em batedores de carteira? Ou devo aprender a ler para se tornar servos do Deus vivo? Isso vai depender muito de vocês. Além de ensinar e todos os outros, vocês devem ter
o cuidado de apresentar às suas crianças uma literatura saudável. Seus meninos precisam ler. E se você é professor de um menino que lê Jack Sharper, será infelizmente responsável se ele continuar a se dedicar a tal abominação. Tenho confiança de que o seu bom fermento irá levedar toda a massa do nosso país, que vocês serão os instrumentos para o aperfeiçoamento moral da sociedade, e como as gerações se sucedem, tenho plena confiança de que veremos uma nação cheia de conhecimento bíblico, devota ao pensamento religioso e exaltada em todas as coisas pela justiça e verdade.